Eu acho que é assim também, que eu pergunto. Pode perguntar. Sim, sim, sim. Ora então, Isto muito aqui- bom dia a todos. Bem-vindos a Professora este Tifo. Dia do Coração Saudável, por uma Universidade Saudável. Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-los a todos, dar as boas-vindas, agradecer por estarem aqui hoje connosco. Esta é uma iniciativa da Faculdade, é uma iniciativa, em particular, do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, mas, acima de tudo, é uma grande iniciativa da nossa Faculdade e da nossa Universidade, em colaboração com outras faculdades, como a Faculdade de Motricidade Humana e outras das estruturas da nossa Universidade que deram, o Estado Universitário e outros, que deram o seu contributo para que possamos hoje iniciar este projeto. Hoje iremos ter um dia especial e já irei falar um pouco sobre o seu desenvolvimento e aquilo que vamos ter aqui ao longo do dia. E amanhã teremos ainda um dia mais especial, esse mais dedicado à atividade física e dedicado a alguns aspectos relacionados com a mobilidade, que amanhã é mesmo o Dia Mundial do Coração. Mas eu gostava, antes de, sem querer amassar muito, vos dar um bocadinho o contexto. Porquê este enfoque no coração, porquê este enfoque nas doenças cardiovasculares. Muita gente não sabe, iremos ter, durante o debate, a oportunidade de apreciar isso, que as doenças cardiovasculares são a causa número 1 de mortalidade e de morbilidade, ou seja, aquilo que afeta mais as populações em todo o mundo. Quer países civilizados, ditos civilizados ou desenvolvidos, quer países em desenvolvimento, quer no primeiro, segundo, terceiro mundo, quarto mundo, as doenças cardiovasculares, quer no homem, quer na mulher, são a principal causa de mortalidade. Aliás, um facto que é desconhecido de muita gente é que, por exemplo, as senhoras com cancro da mama, a causa número 1 de mortalidade não é pelo cancro, mas é pela doença cardiovascular, o que pode ser uma surpresa para alguns. E o que é interessante também de realçar é o facto de haver um grande peso naquilo que é e aquilo que representam as doenças cardiovasculares. Só para ter uma pequena ideia, e não quero amassar muito com números, o peso que hoje em dia está calculado para o que significa as doenças cardiovasculares no dito orçamento da União Europeia são 200 bilhões de euros por ano. Este é o peso das doenças cardiovasculares na nossa comunidade. E o que é interessante ver é que, apesar disto, tem havido um avanço extraordinário da medicina cardiovascular ao longo destes últimos anos. E este é um slide que eu gosto muito de mostrar porque mostra ao longo, desde os anos 50 até à atualidade, esta é a taxa de mortalidade global. E o que podemos ver é que, à medida que foram introduzidos vários elementos, quer vários tipos de intervenção, quer fármacos, quer dispositivos, verifica-se um impacto na mortalidade global. Ou seja, os avanços em medicina cardiovascular permitiram uma redução de cerca de 80% da mortalidade, ou se quisermos dizer por outras palavras, se virmos os últimos 10 anos de aumento da esperança de vida, como sabem tem vindo a aumentar, 80% foram devidos aos avanços em medicina cardiovascular. O cancro, por exemplo, que é também uma área muito importante, o contributo que deu foi cerca de 8, 9 meses. Para ter uma noção relativa do peso de cada uma destas áreas. E, portanto, o peso que queremos dar às doenças cardiovasculares, por esta razão, é que, ao contrário de outras patologias um pouco mais complexas, as doenças cardiovasculares, em 80% dos casos, são preveníveis. E esse é o grande enfoque hoje em dia da comunidade médica, da comunidade científica, é promover hábitos saudáveis de saúde, e é isso que estamos a começar a fazer hoje, promover, no fundo, aquilo que é possível fazer para prevenir a doença cardiovascular. 1 em 3 mortes, isto são dados do Eurostat, 1 em 3 mortes na União Europeia eram passíveis de ser prevenidos. Esta é a média geral, Portugal está aqui, não estamos até muito mal neste capítulo, mas estamos mais ou menos na média. Ou seja, 1 em 3 mortes poderiam ter sido prevenidas e a maior parte delas estão no âmbito das chamadas doenças cardiovasculares. E sabemos, desde há muitos anos, que existem fatores de risco para as doenças cardiovasculares. A hipertensão arterial, a hipercolesterolemia e o tabaco foram identificados há muitos anos. Este estudo é um estudo sobretudo para os estudantes e os estão a começar agora em particular. Irão ouvir falar muito do estudo Framingham, que foi um dos primeiros estudos populacionais que, de facto, demonstrou a relação entre determinados fatores de risco e o aparecimento de determinadas doenças, e neste caso concreto, das doenças cardiovasculares. E também, desde cedo, se percebeu que era possível, utilizando várias estratégias, reduzir o impacto desta doença. Mas um dos problemas que nós ainda
temos é que estes fatores de risco têm um peso muito grande em todos os países e em Portugal. Eu foco aqui a seta mostra Portugal. Isto é para a prevalência de hipertensão arterial. Em Portugal é extremamente elevada, aliás, é dos países com uma maior taxa ainda de hipertensão arterial. Não só a prevalência da doença, mas o facto de termos um número muito significativo de doentes hipertensos não identificados, nos identificados não tratados e mesmo nos tratados não controlados. Isto é um problema de saúde pública. Temos, assim como o problema da obesidade, o problema do excesso de peso, que tem um impacto direto na diabetes. Infelizmente, somos dos países com maior taxa de prevalência de diabetes. E a diabetes vem com o síndrome cardiometabólico. Bom, se não sabem, ficam a saber, a causa número 1 de morte do doente diabético é a doença cardiovascular. Os diabéticos não morrem de diabetes, morrem pela doença cardiovascular. E tudo isto é paradoxal. Se nós olharmos àquilo que nos faz saudáveis, 50% tem a ver com hábitos saudáveis de vida. Portanto, isto está nas nossas mãos. 50% do impacto que possa ter na vida de cada um de nós está nas nossas mãos. 20% está no ambiente. E, aliás, este ano, o Dia Mundial do Coração vai focar o impacto do ambiente nas doenças cardiovasculares, que é também desconhecido de muita gente, nomeadamente dos decisores políticos. 20% está na genética, que é um bocadinho mais difícil. Mas o que é mais dramático é quando olhamos àquilo em que, como comunidade, gastamos o nosso orçamento, o nosso budget, 88% em serviços médicos, apenas 4% nos chamados comportamentos saudáveis. Espero que hoje aumente um bocadinho para os 4,1% com a nossa atividade. E, de facto, isto é dramático. E é por isso que tem havido um conjunto vasto de sociedades, de estruturas, que têm procurado dar a volta a isto. Eu gosto muito desta frase do Dante, e que eu tenho sido ao longo da minha vida. É que o segredo de ter as coisas feitas é agir, é fazê-las. E, nesse sentido, eu gostava de passar este vídeo a propósito do Dia Mundial do Coração. É 1 minuto e pouco, não é muito grande, mas que eu acho é o vídeo de promoção do Dia Mundial do Coração. Stop for a second. Hold your breath. What can you hear? That's the sound of your heart beating. It's your engine. It's the key to life. So why do we not give it the respect it needs? We believe all 7 billion humans on the planet have the right to a healthy heart. That's why we're on a mission to keep all hearts healthy. Fuel your body with good. Think healthy. Think natural. Think unprocessed. Even small changes can make a big difference. Stay active. Play. Cycle. Dance. Take the stairs. Give your heart a chance. Don't smoke. Understand the risks. Know the signs and learn CPR. Reduce stress. Smile more. Live more. You only have one heart. Because without your beating, healthy heart, everything will just stop. Promise to make every heart healthier this World Heart Day. For my heart, for your heart, for all our hearts. Because every heartbeat matters. The 29th of September, World Heart Day. Esta é a mensagem simples, mas ao mesmo tempo muito focada da Organização Mundial do Coração, da Federação Mundial do Coração, e que nós vamos procurar replicar aqui com este nosso pequeno gesto, este nosso evento e o início deste nosso programa para tentar ter este impacto. Este é o conceito do Dia Mundial do Coração, que foi criado pela Federação Mundial de Cardiologia há uns anos atrás, e o objetivo é precisamente este, é espalhar a mensagem e procurar que as pessoas olhem para o seu coração, o meu coração, o seu coração, o nosso coração. Existe, iremos ter no nosso site, iremos divulgar também, está a tradução portuguesa, existem, e no site da própria Federação existem várias línguas. Este é o board da atual sociedade, aliás, como disclosure, fui nomeado para ser o próximo presidente desta sociedade, enfim.
Temos aqui o atual board que está muito ligado a esta mensagem. E nesse sentido, existem mensagens muito simples, no fundo, para ter um impacto naquilo que é o peso chamado burden, aquilo que é o peso da doença cardiovascular na comunidade em geral, e o que se pretende, basicamente, é que essa mensagem tenha a melhor visibilidade possível. Eu espero um dia poder fazer isto. Amanhã vão estar vários edifícios iluminados para esse mundo fora. Já houve, isto corresponde a vários eventos, isto é a Ópera de Sydney, as pirâmides de Gizé. Eu espero um dia conseguir ter a Torre de Belém iluminada, o Cristo Rei, mas queremos ter de vermelho, que é o símbolo do coração. Bom, é nesse sentido que se enquadra este nosso dia, este nosso programa. Hoje iremos ter, depois desta minha introdução, iremos ter um debate. Eu quero aqui agradecer desde já a todos os participantes neste dia, agora em particular aos que irão participar no debate, para os quais estão todos convidados. E o tema do debate é como tornar o nosso coração mais saudável. Teremos depois um mercadito saudável, em que iremos ter um conjunto de expositores de vários tipos de produtos, e quero também agradecer a todos por terem participado nesta atividade. Vamos ter rastreios gratuitos, vai haver um inquérito, e depois vamos ter um show cooking com a chefe Justa Nova, a quem também agradeço aqui todo o empenho e o ter ajudado também nesta atividade. E à noite, com a colaboração do Serviço de Pediatria do nosso hospital, a quem também agradeço. É um programa, este já mais, digamos, mais restrito. Isto, aliás, é um programa que ocorre durante o ano, mas decidimos também dar aqui alguma visibilidade através da Associação Nuvem Vitória para as crianças que estão internadas no Serviço de Pediatria. Amanhã teremos então a celebração em movimento do Dia do Coração, chamada Feira do Movimento, caminhadas, dança e yoga, a partir das 9 horas no Estádio Universitário. Também quero agradecer aqui a colaboração do professor Roquete e de toda a equipa do Estádio Universitário e do CRECUL, que nos deu para esta atividade, e com isso faremos a nossa celebração do Dia do Coração. Quero, no fim, deixar uma palavra de agradecimento a todos que colaboraram. Duas pessoas eu tenho que nomear, a professora Susana Constantino e a professora Ana Abreu, que de facto deram aqui um push muito grande para que fosse possível este dia. E, portanto, bem-vindos ao Dia do Coração, bem-vindos ao programa por uma Universidade Saudável. Muito obrigado. O compasso de espera era para eu ler, não era para ter as palmas, porque dizer os nomes corretos. Nós vamos ter agora um debate e eu quero desde já convidar a senhora jornalista Filomena Barros, que é da Rádio Renascença e que vai estar agora a moderar este debate. Okay. E quero agradecer-lhe bastante por estar aqui hoje connosco e pedia a cada um dos intervenientes que pudesse vir para o palco para então podermos dar início ao debate. A professora Ana Abreu, cardiologista da nossa Faculdade do Hospital, a professora Catarina Sousa Guerreiro, que é professora também da nossa Faculdade e nutricionista, a professora Sílvia Wakinin, psiquiatra, a senhora enfermeira Edith Caldeira, da reabilitação cardíaca, o professor Francisco Tilac Viegas, que representa aqui o doente cardíaco, e agradeço muito o ter também estar aqui connosco, a chefe Justa Nobre e o professor Luís Sardinha, da Faculdade de Nutricidade Humana. Portanto, agradeço a todos a vossa presença e dou agora, antes de dar a palavra à senhora jornalista, vamos ter um vídeo para iniciar o debate. Então, vídeo, por favor. A doença cardiovascular é a causa número 1 de morte na Europa. Sabemos em medicina que existem fatores de risco múltiplos que, se forem controlados, irão permitir reduzir esta mortalidade. A Sociedade Europeia de Cardiologia tem recomendações expressas que nos indicam qual a melhor forma de adquirirmos um estilo de vida saudável atingindo as metas propostas.
A questão que se coloca é saber se os nossos cidadãos sabem realmente o que é que prejudica a sua saúde cardiovascular. Será que os cidadãos conhecem essas recomendações? Será que as põem em prática? E a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é, sem dúvida, um dos locais adequados para esta discussão. E o que pretendemos agora, que estamos a comemorar o Dia Mundial do Coração, é ouvir o que é que os cidadãos têm a dizer sobre estes temas. Bom dia então a todos e bem-vindos a este espaço de debate, Um Coração Saudável. Peço que liguem, entretanto, a luz aqui do palco. Muito obrigada. Muito bom ver desse lado uma plateia composta. Muito obrigada pela vossa presença. Agradeço também o convite que me foi feito para estar aqui a ouvir e a aprender com estes especialistas e a partilhar esta cerca de hora e meia convosco, a falar do coração e da saúde. São de várias áreas de conhecimento, os nossos ilustres convidados, áreas que têm tudo a ver com o que nos traz hoje aqui. Será que sabemos bem o que fazer para ter estilos de vida saudáveis? Até podemos saber, mas será que pomos esse conhecimento em prática? E se conhecemos a nossa saúde e o nosso coração? Ou como está o nosso coração? Algumas dessas questões foram, de facto, colocadas a várias pessoas, espalhadas aqui, encontradas aqui no espaço da faculdade. Vamos poder ouvir essas respostas e depois os comentários do nosso painel de convidados, que passo, entretanto, a apresentar. Professor Fausto Pinto, conhecido com certeza por muitos de vocês, diretor da Faculdade de Medicina, diretor do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, diretor do Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar Lisboa Norte, isto só para referir alguns pontos do seu vasto currículo. É também diretor do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, um dos organizadores deste evento. A professora Ana Abreu, cardiologista e professora de Cardiologia desta Faculdade de Medicina, é também coordenadora para a prevenção cardiovascular da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Professora Catarina Sousa Guerreiro, nutricionista, professora da área de nutrição desta faculdade e atual coordenadora da Licenciatura de Ciências da Nutrição e exerce igualmente atividade clínica na Fundação Champalimau. Professora Silvia Wakinin, psiquiatra, professora de Psiquiatria, aliás, desta Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A enfermeira Edith Caldeira, enfermeira de reabilitação do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital Polido de Valente. Professor Francisco Tilac Viegas, que se apresenta como doente profissional, é doente cardíaco, seguido na consulta de cardiologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital Santa Maria. O professor Luís Sardinha, que está aqui neste debate em substituição da professora Helena Santa Clara. O professor é professor catedrático, presidente da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, especialista na área de prescrição do exercício composição corporal funcional. E temos connosco também conhecida com certeza, a chefe Justa Nobre, um nome incontornável, chefe de cozinha, conhecida por reinventar a boa cozinha portuguesa. Bom dia e obrigada a todos pela vossa presença. Numa primeira breve ronda por todos, eu queria perguntar-lhes que contributo trazem para este debate. E, portanto, o professor Fausto Pinto já, na sua apresentação, já explicou um bocadinho, mas eu queria que, da sua parte, que contributo traz para este debate. Eu acho que é fundamental, e foi essa a ideia que presidiu este debate, termos este conjunto de pessoas que, de facto, interpretam os vários ângulos com que podemos abordar a questão do coração saudável, da saúde, da promoção de estilos de vida saudáveis, que é algo que é diferente em relação àquilo que era a perspectiva convencional quando se olha para a medicina e quando se olha para o médico, em que, acima de tudo, se está a olhar para a doença. O que nós estamos a mudar hoje em dia, e nós, quando eu falo em nós, falo em comunidade médica, em comunidade científica, é querer, sobretudo ligado a esta área, é querer mudar o enfoque, claro que a doença é importante, como é óbvio, mas mudar o enfoque para a saúde e para a promoção de estilos saudáveis. E esse é o grande contributo que eu acho que a medicina pode dar, que é demonstrar pela evidência, demonstrar cientificamente aquilo que as pessoas falam e traduzir isto de uma forma que seja possível depois ser facilmente compreendida, facilmente disseminada e facilmente praticada pelas populações.
Muito obrigada. A ordem, neste caso, vai ser um bocado aleatória. Eu passava ao professor Francisco. Eu acho que têm todos micromóvel, não têm? Então... está aqui, está ali, professor, está ali. Portanto... Está a fazer exercício já. Exato. Qual o seu contributo para este debate, professor Francisco? Olha, primeiro, se me permitir uma pequena nota, Sim. é com grande prazer que eu estou aqui, nesta universidade, desde 1961, portanto já lá vão alguns anos, e noto que estamos no auditório do João Lobo Antunes, que entrou no mesmo ano que eu, cada um na sua faculdade, e que na altura era o melhor aluno aqui vindo do curso de Medicina. E acho que foi um dos poucos a quem o professor Bruta Costa não teve que chumbar logo no primeiro ano, como era a regra na altura. O seu contributo. Em relação aos tempos mais recentes e ao meu profissionalismo como doente, não tenho senão de ser o melhor possível do tratamento que recebi aqui. Isso eu gostaria de registar, desde as urgências até há 5 anos atrás, até à professora Manuela Fiusa, que deve estar ali envergonhadíssima por eu dizer isso, mas que me perdoará certamente. Já poderá dar o seu testemunho como doente. Tenho um acompanhamento impecável. Muito bem. Agora, eu pego no que diz o professor Fausto. 90% da variância está explicada. E isso é formidável, é um problema em que é de uma raridade grande em matéria científica. 50% é estilos de vida, 20% genética, 20% cuidados médicos. Quer dizer, é um problema de tal maneira bem definido que só não se resolve se não se quiser. E neste caso, estar a tentar pôr todos os ónus no sistema médico, como é normalmente o caso, a mais neira. As coisas têm que se resolver se os doentes existentes e potenciais decidirem colaborar com o sistema médico. Já percebemos que tem sido bem tratado e que está contente de aqui estar. Professor, temos que... Isso é a minha nota prévia. Está bem. Agora, o que é que me oferece dizer nesta altura? É os 50% do lifestyle, dos estilos de vida. E aqui há necessidade de dissecarmos, para usar uma palavra apropriada ao ambiente em que estamos, dissecarmos um bocado mais o que é que são esses 50%. E, essencialmente, penso eu, na minha qualidade de doente, que tenta ser representativo, acho eu que grande parte tem a ver com a forma como trabalhamos, com a forma como comemos e com a forma como nos relacionamos na nossa vida emocional, próxima ou cada vez mais dependente do ambiente de trabalho. Portanto, estes 3 vetores, para mim, são vetores importantes de discussão e equiparo que é para deixar... Muito obrigada. Muito obrigada. Chefe Justa-Nobre, qual o contributo que traz para este debate? Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu vou falar o contributo que eu trago para este debate, ou trago para este problema de coração. Eu, como chefe de cozinha, como profissional de cozinha, e de cozinha tradicional portuguesa, eu acho que tenho um papel importante, ou pelo menos tenho uma obrigação de mexer em alguns pratos da cozinha tradicional portuguesa. Que eram muito gordos, muita gordura, muito sal, tinham alguns deles até com falta de vegetais, e eu decidi mexer nos pratos da cozinha portuguesa e realmente pôr lá produtos muito mais saudáveis, não só para o coração, mas para todo o nosso organismo e para todo o nosso bem-estar. Portanto, a minha função foi tirar gordura, tirar sal,
principalmente tirar açúcar, porque também é um perigo, e algum cuidado com as cozeduras e comermos... Aliás, habituar os clientes comem o que querem, mas muitas vezes os clientes vão ao restaurante e escolhem do que há na carta. Portanto, se nós tivermos bons produtos na carta, eles habituam-se a escolher bons produtos. Portanto, isso tem sido principalmente a minha função como profissional, ter na emenda bons produtos de boa qualidade, tanto em frescura como em todos os elementos, e, portanto, é depois fazer com que as pessoas possam comer realmente comida saudável. Muito obrigada. Enfermeira Edith Caldeira. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estarmos aqui neste grupo. Estou aqui em representação da equipa de enfermagem de reabilitação cardiovascular do Hospital Polivalente e o nosso contributo será a partilha do contacto diário que temos com os doentes que estão neste momento a frequentar o programa e os outros que já frequentaram, na tentativa de lhes ajudar a adquirir ou a recuperar a sua qualidade de vida, através de tudo o que fazemos enquanto eles lá estão no programa. Depois iremos... Sim. Muito obrigada. Passamos por este lado, professora Ana Abreu. Então pode começar, professora Sílvia Guaquinim. Bom dia a todos. Deixem-me começar por dar os meus parabéns à Comissão Organizadora por esta iniciativa e por agradecer particularmente à professora Ana Abreu. Não se ouve? Sim, já está. Aproxime mais. Agradecer o convite que me fez para estar aqui presente. E quando me perguntam qual é o meu contributo como psiquiatra, naturalmente que ao longo destes primeiros testemunhos ouvimos já falar em alterações de comportamento, promoção de comportamentos saudáveis, estados emocionais, modificação de hábitos, e tudo isto são fatores que a psicologia médica e a psiquiatria têm procurado trabalhar ao longo dos últimos anos, e particularmente na doença cardiovascular tem sido uma área em que, de facto, como o professor Fausto Pinto diz, os avanços científicos têm sido impressionantes nos últimos 20, 30 anos, e tem-se verificado com evidências crescentes que quer a depressão, quer a ansiedade são fatores de risco tão importantes para a doença cardiovascular como os fatores de risco de nível biológico. Por exemplo, em termos de prevenção, o trabalhar os estados emocionais negativos, o lidar com situações geradoras de stress, modificar estilos de vida no sentido da promoção de comportamentos saudáveis, por exemplo, em termos alimentares, de exercício físico, mas também de gestão da emoção, gestão das emoções e gestão do stress no dia-a-dia, têm sido fatores determinantes. Isto a montante da doença. Na adaptação à doença, na evolução à doença, todos estes fatores assumem um papel importante. A depressão pós-infarto de miocárdio é um dos principais preditores da mortalidade no infarto do miocárdio, e isto é um dos aspectos que tem sido demasiado evidente para poder ser ignorado. E, portanto, é por aí. Muito obrigada, professora Sílvia. Professora Catarina Sousa Carreiro. Muito bom dia a todos. Bem, enquanto nutricionista, eu julgo que será óbvio que me cabe a mim também falar um bocadinho sobre aquilo que é um dos fatores completamente determinantes desta entidade clínica. Naquilo que é a alimentação, claro, mas também aquilo que é a composição corporal dos indivíduos, e, portanto, o papel do nutricionista é importante nessa otimização do estado de saúde deste doente. Não só aquilo que ele come, que se traduz naquilo que ele será do ponto de vista estrutural, e ainda falaremos um pouco mais à frente, com certeza, se existe entidade clínica em que nós temos um padrão alimentar que claramente se concentra muito naquilo que é uma prevenção destas doenças, é a dieta mediterrânica. E, portanto, eu gostava que este espaço aqui hoje permitisse falar um bocadinho sobre isto e o que é exatamente a dieta mediterrânica, que eu acho que ainda existe muita dúvida. Muito obrigada. Professor Luís Sardinha. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite para hoje aqui estarmos presentes. O nosso contributo será essencialmente no âmbito do exercício. E começando com uma frase muito simples que eu costumo referir aos meus estudantes, que é sempre tarde para começar e é sempre cedo para desistir. É uma frase que, de alguma forma, alinha com aquela que talvez seja o reconhecimento mais relevante
do grande epidemiologista da atividade física, o Jeremy Morris, em Londres, quando, nos anos 50, começou a identificar, afinal, qual era a morbilidade e a mortalidade no âmbito do trabalho, daqueles que eram os condutores dos autocarros de Londres, com o modelo sedentário, passavam 8 horas sentados, versus aqueles que eram, na altura, os autocarros com 2 andares, em que os controladores dos bilhetes andavam para trás e para a frente e a subir cerca de 800 escadas por dia, e que a mortalidade por razão cardiovascular era 50% superior nos condutores comparativamente com os que controlavam os bilhetes. E, portanto, um modelo muito simples, em que o Jeremy Morris referia que a atividade física era o instrumento mais barato de saúde pública, e por isso, também com a nossa experiência no estudo multicentro que existe na Europa, no European Youth Heart Study, envolvendo vários países, identificando aquilo que pode ser o contributo do exercício nos jovens e, naturalmente, também o contributo do exercício nas pessoas mais velhas, e por isso, cá está, é sempre tarde, será sempre tarde para começar, e muito importante, será sempre cedo para desistir daquilo que é, não só no modelo clássico do exercício, e essa é uma mensagem que hoje é importante aqui deixar, mas também numa alteração paradigmática do que se pode fazer mesmo nos locais de trabalho. Por exemplo, e para finalizar, os funcionários da minha faculdade, neste momento, têm secretárias de altura regulável, em que, de uma forma ad libitum, podem estar a trabalhar de pé ou podem estar a trabalhar sentado. E o pequeno dispêndio energético, não aquele modelo fisiológico, enfim, que realmente talvez seja o que induz melhores resultados, mas pequeninas alterações podem ser muito influentes nos diferentes mecanismos que podem prevenir a doença cardiovascular. Muito obrigada. Fechamos esta primeira ronda com a professora Ana Abreu. Muito bom dia. Eu estou aqui como cardiologista dentro da área da reabilitação cardiovascular, dentro desta universidade, e na função também de coordenadora nacional de prevenção dentro da sociedade europeia. E aquilo que se passa é que temos aqui um painel que inclui exatamente todos os elementos que intervêm dentro da área da prevenção. Falta-nos aqui um elemento único, que é um político, porque nós sabemos hoje que existem normas muito estritas e objetivos que queremos atingir em relação ao controle de fatores de risco. É muito fácil, qualquer um pode ler quais são as recomendações, elas estão muito bem expressas. É importante divulgá-las, obviamente. Contudo, o grande problema está nos obstáculos. E nós temos os obstáculos do doente, temos aqui um doente hoje, que não parece que seja um grande obstáculo à prevenção. Temos o obstáculo dos médicos, temos aqui vários, e os que aqui estão, pelo menos, tentam não ser obstrutivos e tentam lidar com a situação do obstáculo à implementação das normas de prevenção, e falta-nos o sistema político. E o sistema político, quer queiramos, quer não, é exatamente aquele que tem mais força e mais poder para que certas medidas possam ser tomadas e implementadas. E fala-se aqui no tabaco, fala-se no exercício, fala-se da alimentação. Portanto, temos uma série de fatores psicológicos, em que os nossos políticos podem ter um peso muito importante. E têm. E aqui a faculdade tem um papel fundamental, que é alertar esses mesmos políticos daquilo que devemos fazer para os nossos doentes e para os nossos cidadãos, para podermos evitar exatamente que esses cidadãos venham a sofrer de doença cardiovascular. E muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada. Terminamos a primeira ronda. Vamos a seguir o debate com 7 guidelines, as 7 perguntas que foram feitas a várias pessoas aqui no espaço da faculdade. E depois ouviremos o comentário, as respostas também de alguns dos especialistas do painel em relação a essas respostas. Antes da 7ª questão, será passada a palavra a vocês, ao auditório, para questionar também o painel de convidados. Passamos então à primeira questão. Sabe qual é a principal causa de morte em Portugal?
Vamos ver um vídeo. É já a seguir. Primeiro vídeo. Sabe qual é a principal causa de morte em Portugal? Julgo que seja infarto de miocárdio. Eu penso que seja infarto. Primeira causa de morte. Cancro. Cardiovascular. Acidentes cardiovasculares. Olha, não sei, será a má alimentação, será o do coração, não sei, talvez. Não sei. Não estou ciente. Não. Acidentes, talvez. Que acidente? Cardiovasculares. Não faço a mínima ideia. Não tenho ideia, mas talvez o cancro, não? Principal causa de morte em Portugal, doenças cardiovasculares, provavelmente. O acidente vascular cerebral. Professor Fausto Pinto, ainda há, de facto, um grande desconhecimento em relação a esta situação. Sim, é um facto. E repare, isto é uma população selecionada, uma população muito educada. Num espaço destes. Isto, aliás, é um problema global. Isto não é um problema português, é um problema nacional. E há vários inquéritos que têm sido feitos e, de uma forma geral, 8 em 10 pessoas dizem que é o cancro, a causa número 1 de mortalidade. É claro que depois, se quisermos ser um pouco mais concretos, se formos por estratos etários, grupos etários, enfim, poderá haver pequenas variações. Mas, no global, de facto, a principal causa de mortalidade e de morbilidade ainda são, infelizmente, as doenças cardiovasculares. Eu digo infelizmente porque são causas preveníveis. E, aliás, aqui é importante realçar um outro aspecto que é os fatores de risco para as doenças cardiovasculares são exatamente os mesmos para outro tipo de patologias consideradas as doenças não transmissíveis. E, a propósito, dizer que há 2 dias nas Nações Unidas e na Organização Mundial de Saúde em Geneve foi apresentado um documento, e existe neste momento, pela primeira vez, um enfoque. É curioso, como estas coisas se falam há tantos anos e demora tanto tempo até que tenha alguma atenção. Aquilo que a professora Abel disse foi muito importante. De facto, nós podemos estar a conversar, mas depois, se não houver a capacidade de implementar de uma forma um pouco mais direta aquilo que andamos a dizer, as coisas acabam por não acontecer. Mas foi aprovado um documento sobre o impacto das doenças não transmissíveis e um programa de prevenção para esta área, porque todas as doenças não transmissíveis acabam por ter, desde o tabaco, à má alimentação, à falta de exercício, há todo um conjunto de fatores de risco que são comuns às várias doenças ditas não transmissíveis, em que está incluído o cancro também, as doenças respiratórias e, claro, as doenças cardiovasculares. Mas é um facto que, apesar das campanhas, apesar do nosso saudoso professor Pádua, de há 30 anos, andar pela televisão a falar sobre as doenças cardiovasculares, ainda hoje, e se fôssemos a uma população não tão educada, eu penso que ainda seria maior a diferença, ainda existe uma ignorância, e se calhar se perguntassem aos políticos, aos nossos ministros e secretários de Estado, eu por acaso gostava de saber qual é que seria a resposta. Claro, tinham os assessores a dizer qual era a resposta, Google rapidamente e teriam essa resposta. Mas tenho a certeza que existe uma grande, ainda infelizmente, uma grande ignorância, e esse é o papel que não só eventos como este, iniciativas como esta podem ter, como também mobilizar, isto não é um evento de uma entidade, isto é um evento de uma comunidade. Portanto, todos os contributos aqui são importantes. Espero que a comunicação social comece a passar também melhor essa informação. Já agora, só um comentário em relação à comunicação social. É fundamental, eu tenho dito isto várias vezes, que usem as fontes certas e usem, no fundo, as entidades que podem fazê-lo de uma forma objetiva e de uma forma informada para poderem dar a informação correta. A coisa também, aquilo que é mais complicado muitas vezes é a má notícia, ou a notícia que é desvirtuada. E eu penso que todos temos tido essa experiência, sobretudo naquilo que diz respeito a nós, como por vezes, isto não é uma crítica, mas é uma constatação, como por vezes uma mensagem que pode ter cujo objetivo é muito simples e é muito concreto, pode ser completamente alterada e completamente deturpada se for dada de uma forma diferente. E, portanto, a utilização aqui também de uma boa relação entre a comunicação social e os agentes, vários que estão ligados às várias áreas, é fundamental para poder informar bem.
E, portanto, sem, obviamente, comprometer toda a autonomia e toda a independência que a comunicação social deve ter. Professora Ana Abreu concorda certamente que ainda é preciso dar mais informação, ou pelo menos esclarecer melhor. Chegam casos ao seu consultório onde um melhor conhecimento desta situação poderia prevenir situações, casos mais graves? Obviamente que sim, é tudo o que temos estado a falar de prevenção, mas eu acho que no consultório também é importante a comunicação com o doente. Para além da mensagem, não podemos ficar contentes só por dizer faça exercício ou coma saudável. Quer dizer, o tipo de mensagem tem que ser muito mais explícita, o médico tem que ter mais tempo, explicar ao doente exatamente o que é que considera que deve fazer, ser muito objetivo, mensagens simples, repetição, muitas vezes envolver outros profissionais, como os enfermeiros, os nutricionistas. Portanto, tentarmos mudar hábitos é muito difícil. Se é difícil que um doente tome um comprimido todos os dias, mais difícil é que um doente deixe de fumar, que um doente coma diferente. E depois, às vezes, não é mudar apenas o doente ou o indivíduo que poderá vir a ficar doente, é mudar toda a família. E, portanto, esse é um aspecto muito interessante da prevenção e da reabilitação, quando o indivíduo já está doente, é exatamente conseguirmos alterar, e aqui a psicologia é fundamental, conseguimos alterar a maneira de pensar de alguém, porque os hábitos são construídos ao longo de anos e, portanto, é uma coisa extremamente complicada de fazer, muito complexa. Muito obrigada. Passamos precisamente, como falou, da parte dos enfermeiros. Enfermeira Edith Caldeira, tem o micro? Tem, não tem? O que é que implica a reabilitação em cardiologia? Explicar um bocadinho. E se há cada vez, pergunto eu, mais jovens a terem necessidade desta área? Jovens utentes. Sim. Sim, cada vez mais temos utentes, eu vou chamar utentes, não vou chamar doentes, a cumprir o programa de reabilitação cardiovascular, jovens, na faixa etária dos 30, e que é necessário, de facto, mudar muitos hábitos de vida para que se tornem saudáveis. Eles vêm sempre com muitas dúvidas, muitos vêm com vontade de querer aprender tudo rápido para começar a mudança rápido também, de maneira a ver os efeitos, mas é necessário ir reforçando sempre, de sessão para sessão, lembrar sempre que tem que tomar a medicação, que os que fumam têm que, alguns já deixaram, outros ainda continuam, que têm que de facto pensar em deixar de fumar. O exercício depois não é só durante a sessão, porque ao fim de semana não há sessão, as sessões são só 3 vezes por semana. Há períodos em que fazemos pausas letivas, como nós lhes chamamos, e é necessário que eles continuem a praticar o exercício lá fora. Depois é também necessário a família, porque, e há bocado, quando a doutora Ana estava a falar, eu lembrei-me de uma família indiana em que tem hábitos de alimentação totalmente diferentes, e havia um senhor que estava a cumprir o programa que ele de vez em quando até gostava de comer assim uma comida um bocadinho diferente, que para nós é mais saudável, e a única forma que ele tinha era arranjar uma desculpa para ir a um restaurante sozinho, para poder comer aquilo que ele gostaria de comer, que em casa não podia, porque a família não ia aceitar. Portanto, também é trabalhar um bocado essa área e ir sempre insistindo, porque demora conseguir alterar hábitos. A envolvência da família não é sempre importante, e já falámos de um tipo de alimentação, vamos falar de uma alimentação completamente diferente, a indiana, não é? Vamos agora à segunda questão, ao segundo vídeo. A pergunta que foi feita: aconselha-se uma alimentação mediterrânica? Consegue dizer-nos 3 características desta alimentação? Vamos ver o que é que responderam.
cada vez tem defendido mais uma dieta mediterrânica. Quais são as 3 características principais que identifica quando pensa numa dieta destas? Tudo à base de azeite, que é uma gordura boa. Sim, alimentos do mar, peixe, não sei mais. Eu penso que seja uma alimentação variada, rica em hortícolas, privilegiando o consumo de peixe e alguma carne, mas preferencialmente o peixe. Da dieta mediterrânica, o uso do azeite, peixe e hortícolas. As características seria mais para adjetivar os benefícios dessa dieta? Uma dieta mais rica em vitaminas, menos gorduras, ou gorduras menos saturadas, e o uso da fruta. Acho que somos um país também que ainda usa bastante a fruta na alimentação. Nem por isso, muito à base de peixe, carne, alguma variedade, penso eu. E que benefício é que isso nos traz? Tem ideia? Eu penso que podemos ter uma alimentação muito variada, não comer muito da mesma coisa. Penso que em Portugal é mais fácil, ou nós notamos que há mais diferença de alimentos. Por exemplo, Londres é tudo à base da mesma coisa, não é? Fritos. Eu acho que nós conseguimos, mesmo assim, acho que é uma alimentação que nós conseguimos ter mais variedade. Variedade e riqueza, é isso? Sim. Lembro outra vez das frutas, outra vez dos legumes e do azeite. Lembro-me disso. Características da dieta mediterrânica, portanto, a utilização de produtos sazonais, nada de comprar coisas que não são da época, não é? E usar aquilo que se tem, quando se tem. E fruta, e o mais fresco possível. E o mais biológico possível. É isso para aí, não ligo muito a isso, não sei como é que é de dizer. Mas talvez, tem que haver, né? Mas identificar assim agora também não estou a ver assim. Já me falaram, mas não estou muito dentro do assunto, portanto, não. Não. A dieta mediterrânica, tal qual como ela é posta hoje, desde que tenha azeite e pão e pouco mais, é uma dieta mediterrânica. Não gosto muito desses chavões. Eu acho que a diversidade na alimentação e a produção de alimentos saudáveis, acho que é sem elementos de síntese química, sem pesticidas e adubos de síntese química, acho que é o ideal. Por acaso, assim, de repente, de dieta mediterrânea, não sei se que tem azeite, em termos de gordura principal, mas se coisas mais específicas, não. Se assim, muitas especiarias, manjericão, orégãos. Mas mais que isso, não sei, especificidades da dieta mediterrânea. No caso da dieta mediterrânica, eu confesso que não conheço suficientemente bem. O que posso dizer é que, pela minha parte, e tendo uma criança mais nova em casa, uma filha com 9 anos, eu procuro, apesar de tudo, diversificar. E acho que a dieta mediterrânica é, apesar de tudo, diversa quanto baste. A questão é também saber trazer isto no dia-a-dia e com o pouco tempo que nós temos para nos dedicarmos a cozinhar e a selecionar os alimentos como deve ser, quanto baste. Também pensando sobretudo nela, porque pela minha parte às vezes confesso que existe um bocado de preguiça em chegar a casa, cozinhar, preparar tudo como deve ser, mas no caso dela eu acho que tenho mesmo que o fazer. Ora, vamos então perguntar a quem sabe, professora Catarina Sousa Guerreiro, quais são as principais características da dieta mediterrânica? Bem, as características, eu acho que, por acaso fiquei surpreendida de tanta gente nos dizer que não faz ideia nenhuma. As características principais têm a ver, obviamente, com o maior consumo de hortofrutícolas, portanto, um consumo de legumes, um consumo de fruta. A gordura de eleição ser claramente o azeite, e isso foi muito referenciado.
Introduzir, e já tiveram a oportunidade nos pequenos almoços, quem teve a oportunidade de os provar, a introdução dos frutos oleaginosos, portanto as nozes, as amêndoas, depois essencialmente o peixe, o pescado e não tanto a carne, ter atenção ao consumo de gordura animal, quer oriundo da carne, quer oriundo dos laticínios, e portanto aí promove-se um consumo reduzido de gordura animal, mas eu gostava de destacar que esta questão dos nutrientes é importante, óbvio, mas recentemente tem-se falado muito nisto na dieta mediterrânica, de incluir não só aquilo que são determinados nutrientes e determinados alimentos, mas também determinados comportamentos. E a Direção-Geral de Saúde tem desde o ano passado, associada àquela roda alimentar que nós conhecemos, a roda dos alimentos que nós também conhecemos, tem associado também determinados comportamentos e que atualmente nós chamamos a roda dos alimentos mediterrânica. E que, na verdade, tentamos que exista um consumo, como alguém disse, de produtos da época, confecções simples e, portanto, deixar aquele peso, como falava há bocadinho a chefe Justa Nobre, dos fritos e de muito sal, portanto, confecções mais simples, feitas à roda da mesa e, portanto, é mais um dos comportamentos que se quer promover associado a esta da dieta mediterrânica. Obviamente, o facto de ser, e aqui já não vou falar a parte do exercício físico, muito a utilização de especiarias em detrimento do sal e, portanto, mais do que só falarmos de alimentos, que foram os que eu enunciei no início, é tentar também alterar um bocadinho comportamentos e a maneira como nós lidamos com a alimentação. Agora, deixem-me também destacar, e vou aproveitar os meus minutos de fama, nós estamos habituados, Portugal, próximo do Mediterrâneo, esqueçam, nós não fazemos uma dieta mediterrânica. Se nós temos a oportunidade, em determinados contextos, de estudar, existe uma maneira de nós quantificarmos a adesão à dieta mediterrânica. Os nossos vizinhos espanhóis desenvolveram um questionário já completamente validado e nós aplicando esse questionário à população saudável, o número de indivíduos que aderem de forma moderada à dieta mediterrânica é praticamente ridículo. Porquê? Porque estamos a falar realmente de um consumo, da introdução de muitos alimentos em quantidade que muitas vezes não é praticado, nomeadamente os legumes, nomeadamente a fruta talvez um bocadinho mais, os legumes menos, mas depois as gorduras ainda não temos o azeite como gordura, ou temos muito azeite, mas não na quantidade eventualmente suficiente, não temos frutos oleaginosos, não temos laticínios magros e temos ainda um consumo um bocadinho aquém do pescado. E, portanto, temos que trabalhar ainda nisto, temos que trabalhar. Mas começou, entretanto, a licenciatura este ano, a licenciatura em Ciências da Nutrição. São reflexos dos novos tempos. Quando fala do comportamento, há aí também muitas dietas, o paleolítico, todas essas vertentes. São reflexos a faculdade a acompanhar também o que se passa lá fora? Sim, acho que sim. O professor Fausto foi um mentor aqui desta criação da licenciatura aqui nesta faculdade. E é um bocadinho isto. E como dizíamos há pouco, claramente que o papel da nutrição no tratamento da doença, quer seja qualquer uma delas, nomeadamente estas doenças cardiovasculares, tem o seu papel, mas a nutrição como prevenção é determinante e nunca tanto como hoje se fala sobre nutrição. Todos os mídias é um alvo de interesse muito importante, esta questão da nutrição. Claro que dá espaço para aqui algumas questões, como as dietas paleo, como as dietas detox, como muitas dessas. Agora, tem que haver momentos como estes, tem que haver comunicação social e buscar fontes credíveis, onde se passa uma mensagem. Se calhar, hoje fala-se mais daquilo que é o conceito paleo dentro das redes sociais do que propriamente o que é o conceito da dieta mediterrânica, não é? E é isso que nós talvez devêssemos todos trabalhar um bocadinho mais em conjunto. Mas vamos aproveitar a onda, não é? Se a nutrição é atualmente um foco tão desejado, a Faculdade de Medicina está a acompanhar o barco e esperemos poder dar aqui uma resposta credível nestes aspectos. Muito obrigada. Justa Nobre, estamos a falar da sua área, não é? Portanto, há pouco já disse que escolhe os produtos saudáveis e se tiver essa oferta as pessoas têm essa possibilidade e procuram. O que é que nos tem a dizer na sua prática de cozinha?
da aplicação da dieta mediterrânica. Já percebemos que estamos um bocado longe, não é? Mas... É assim, eu sou 100% a favor dos produtos da época. Porque quando eu era mais nova só comíamos os produtos da época. Fora da época, principalmente a fruta era em compotas, que as nossas mães faziam para nós comermos no inverno. Felizmente ou infelizmente, por um lado felizmente, por outro lado infelizmente, hoje em dia já temos acesso a tudo em qualquer altura do ano. Já comemos cerejas em dezembro. Já comemos fruta que era impensável há 30 anos atrás encontrarmos em determinadas épocas. Portanto, muitas vezes as pessoas acham que o facto de estarem a comer fruta ou estarem a comer legumes em qualquer altura do ano, que é o mais saudável, e às vezes não é, porque eles não são da época. A pera deve-se comer na época dela, é muito mais saborosa, é muito mais barata, até por uma questão de economia nós devíamos usar mais produtos sazonais. Mas pronto, eu como uma fornecedora, portanto eu faço um serviço público, tenho portas abertas, faço um serviço público e as pessoas querem uma manga em qualquer altura, ou querem umas cerejas em qualquer altura, eu tento ter para servir as pessoas. Não com a mesma quantidade, mas tento sempre ter. Em termos da confecção dos pratos, sim, uso muito azeite, tenho muito peixe, carnes brancas, tenho sempre carnes brancas à escolha também no restaurante, e depois, para reduzir o sal e algumas coisas, eu uso muitas ervas aromáticas. Fazem a comida muito mais saudável, muito mais apelativa, tanto ao olfato como ao paladar, e portanto eu ando sempre preocupada, porque eu costumo dizer que eu quero que os meus clientes vivam muitos anos, e portanto a melhor maneira dos nossos clientes viverem muitos anos não é só tomarem um comprimido, é eu tratá-los bem também lá no meu restaurante e que comam comida saudável, e têm sempre à escolha. Eu acho que todos os pratos que eu tenho, eles têm sempre vegetais, ou como apontamento, ou como acompanhamento, e depois tenho sempre uma variedade enorme de vegetais para as pessoas escolherem, e até leguminosas eu também gosto de ter, frutos secos também gosto de ter e pôr em algumas saladas, mas depois temos aquele problema do cliente, que não quer uma coisa grelhada, quer uma coisa frita, não quer com azeite, quer com manteiga, pronto, e aí a gente tem que obedecer um bocadinho àquilo que o cliente pede, mas insistindo sempre em fazermos uma cozinha muito mais saudável, que felizmente as pessoas já estão a aderir bastante. Exatamente, eu ia perguntar-lhe isso, porque há bocado falávamos... Sim. É engraçado ver esta visão do lado lá do restaurante, porque no consultório os doentes dizem-nos: depois eu vou ao restaurante e eu não tenho a opção do grelhado, eu não tenho a opção... Já não é verdade. Já não é verdade. Isso, eu também acho. Já não é verdade. Já se consegue... Nós hoje em dia temos saladas de muitas coisas, temos sempre os vegetais para cozer. Eu preocupo-me em cozer os vegetais a vapor, preocupa-me em ter, portanto, antes de cada refeição, temos um mínimo de coisas preparadas, mas a maior parte delas é feita na hora. Se alguém quiser umas ervilhas, se alguém quiser uns grelos, uns brócolos, são cozidos na hora. Portanto, tenho sempre produtos de alta qualidade e, como eu, milhares de restaurantes que já há por aí, não estou a falar de restaurantes que servem refeições a 6 ou 7 euros, porque isso é impensável, não podem, mas quem tiver uma cozinha um bocadinho mais elevada, portanto, os produtos são de boa qualidade e nós temos sempre bastantes hortícolas para as pessoas escolherem, portanto, só não comem comida saudável se não quiserem. As pessoas às vezes, por exemplo, os vegetarianos, não há nada para comer no restaurante porque só nos dão uma salada, também não é verdade. Eu faço pratos vegetarianos para as pessoas e muitas vezes até vou ter com os clientes o que é que eles gostam, se comem pasta, se comem arroz, e tenho sempre tanta variedade de legumes que eu muitas vezes até me dá gozo criar ali um prato vegetariano na hora, seja com caril, seja sem caril. É preciso entender o que as pessoas querem e é preciso nós estarmos predispostos a fazer a vontade ao cliente e perceber o que o cliente quer, e isso é das coisas que eu mais gosto, é perceber o que o cliente quer e ir fazer um prato especificamente para ele. E o facto de comerem... Só dar aqui um cunhozinho científico. Sim. A dieta mediterrânica foi demonstrada cientificamente que reduz a mortalidade. Há um estudo espanhol que foi publicado há cerca de 3 anos numa grande revista que é o New England Journal of Medicine, e que demonstrou pela primeira vez, cientificamente, a evidência de que a dieta mediterrânica é não só, enfim, com as suas características todas, tem relevância a vários níveis, mas reduz a mortalidade. Portanto, é como se fosse um medicamento, podemos ver isto numa perspectiva de medicamento, que reduz a mortalidade para 2 grupos. O grupo que seguiu a dieta mediterrânica morreu menos do que o grupo que seguiu a dieta normal. E já agora um comezinho também, é um bocadinho perigoso.
E em certos países não se pode falar. Mas na dieta mediterrânica também está incluído um copinho de vinho. Portanto, não esquecer que também com moderação. Sim, sim. É importante dizer a questão do vinho, ainda bem que tocou, e para mim, calme já, é importante também falarmos o seguinte: a dieta mediterrânica é uma dieta tendencialmente hipercalórica. E a dieta mediterrânica supõe um exercício físico. Claro. Se nós praticarmos uma dieta mediterrânica com o tal azeite, com os frutos oleaginosos, que têm um valor energético elevado, portanto calorias, se eu não praticar um determinado nível de exercício físico, a dieta mediterrânica pode ser um bocadinho excessiva para aquilo que se quer, que é um bom estado nutricional, portanto, um bom estado. Portanto, é importante pensarmos que sim há dieta mediterrânica com exercício físico. Nós já vamos falar do exercício daqui a pouco. Queria só perguntar, só para fechar com a chefe Justa Nobre, o facto de oferecer opções mais saudáveis não quer dizer que fique mais caro para o cliente, porque às vezes há um bocado a ideia de que comer mais saudável é mais caro. Não. Também antigamente comia-se 300 gramas de carne ou 300 gramas de peixe e hoje já não se come a mesma quantidade de peixe nem de carne. Portanto, essa parte cortamos um bocadinho no peixe ou na carne e dá para pôr produtos melhores. E realmente é muito importante, mesmo a dieta mediterrânica, quando está num bom almoço ou num bom jantar, que se beba um copinho de vinho, como é lógico, não é? E nós ainda por cima que temos vinho tão bom. Muito obrigada. Passamos à terceira questão e ao terceiro vídeo, e a questão que foi colocada: faz algum tipo de exercício físico no seu dia-a-dia? Qual e quantas vezes por semana? Vamos ver as respostas. Pratica exercício físico? Sim, 3 vezes por semana. O que é que faz? Ginástica, fitness e zumba. É aplicado, mesmo aplicado? Sim. Sim. Quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. Que desporto é que faz, por curiosidade? Ando de bicicleta e vou ao ginásio. De momento não. Já pratiquei, já fiz, mas neste momento não. Natação. 2 vezes por semana. Faço caminhadas. Com alguma regularidade? Sim, 3 a 4 vezes por semana. Mas é uma coisa de pouco tempo. É de coisas de 3 a 4 meses. Faço 3 vezes por semana. Ginástica, pronto, e zumba. Faço. O quê? Durante muito tempo fiz dança e agora estou no ginásio. Com que regularidade? 2 vezes por semana. Sim. Com que regularidade? 3 vezes por semana, mais ou menos. Costumo correr. Muito pouco. Gosta mais de estar sentado? Sim, tenho outras ocupações. O tempo não permite? Tenho outras ocupações onde também me tira um bocadinho de tempo para isso. Não faço como eu queria, mas não faço muito, sinceramente não faço muito. Falta de tempo? Também, mas uma pessoa quando quer arranja sempre, não pode ser a desculpa. Neste momento não estou a fazer nenhum, que estou a recuperar de uma fratura do pé, mas normalmente algum sim. Futebol, correr, ginásio, mais que isso. Pá, chega. Faço. Quantas vezes? Faço, tenho feito cerca de 2 vezes por semana. Vou ao ginásio e faço um bocadinho de cardio fitness, até porque estou a ficar assim com uma certa barriga e não convém. Não, porque depois a pessoa cansa-se mais peso, mesmo no meu caso, quem tem um fenótipo, eu sempre fui magro, mas desde há uns anos a esta parte começa a ter assim uma certa barriga e apesar de tudo a pessoa cansa-se mais. Eu noto aqui no hospital, quando subo escadas, noto que há mais cansaço e isso obviamente deixa-me assim uma certa preocupação. E agora queria fazer uma pergunta um bocado de provocação aqui ao painel. Qual dos oradores é que pratica exercício físico regular? Muito bem. Professor Luís Sardinha, esta é de facto a sua área. O exercício físico é, claro, um benefício para ter um coração saudável. É curioso que nestes depoimentos ainda prevalece o modelo de que as pessoas só são ativas se forem ao ginásio. Isto é interessante quando nós analisamos aquelas que são as diferentes eras daquilo que é o contributo do exercício. Nos anos 50 era este modelo, um modelo fisiológico, quando se faziam pequenos estudos com 10 pessoas, principalmente no norte da Europa.
Depois, nos anos 80, surgiu a chamada era epidemiológica. Grandes grupos de pessoas, e que se começou aí sim a reforçar aquilo que é a importância do exercício para a redução da morbilidade, para a compressão da morbilidade, ou seja, as pessoas estarem doentes durante menos tempo, e o próprio aumento da longevidade. E depois, dissemos assim, bom, já percebemos que isto é importante, quer com o modelo fisiológico, quer com o modelo epidemiológico, então temos que inverter a pergunta: o que é preciso fazer? O que é preciso, como é que é preciso influenciar as pessoas? E nos anos, na transição para este século, apareceu o modelo da promoção da saúde. E aparecem os psicólogos a ajudar-nos, com modelos, com teorias. Como é que vamos influenciar as pessoas? Bom, mas chegamos à seguinte conclusão: parece que estes modelos não explicam a variabilidade, isto é, não explicam o que é que se passa. E agora vivemos, talvez, aquele modelo, aliás, aquela era, que talvez seja a era mais influente, que é a era ecológica, que é a era que tem a ver com o ordenamento do território. Ou seja, parece que as pessoas tomam as suas decisões não só pelo conhecimento, e isto tem a ver com a pergunta anterior, relativamente ao conhecimento de quais são as orientações. É importante que as pessoas tenham esse conhecimento, mas as pessoas decidem não só pelo conhecimento, decidem por como é que o seu território próximo, o seu envolvimento próximo está organizado. E nós em Portugal, eu tenho uma visão positiva no que diz respeito, por exemplo, às pessoas adultas. Eu não tenho dúvida que estamos a alterar a chamada norma social. Temos muitas mais pessoas a fazer exercício. Basta ver o que é que se passa em vários sítios de Lisboa ou em vários sítios por esse país fora. E principalmente, e aí tem que ser reconhecido, o papel dos municípios na alteração do território, com locais seguros, com locais aprazíveis, com aquilo que se chama-se a disponibilidade para a ação. E por isso eu diria que ainda prevalece este modelo do ginásio, e este foi um erro que todos nós fizemos durante muito tempo. Naturalmente é quem leva a medalha de ouro, passa a expressão. Mas hoje a estratégia primária é reduzir o tempo sedentário. Porque nós não vamos poder esperar que 90% das pessoas, 80% das pessoas, cumpram com as recomendações clássicas. 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ir ao ginásio, seja o que for. Não, temos que alterar esta aproximação, porque caso contrário, nós não somos eficazes. E por isso, a estratégia primária é aconselhar as pessoas a reduzirem o tempo para estarem sentados. É reduzir o comportamento sedentário, mas isto também não resolve. É preciso o tal envolvimento no local de trabalho para que as pessoas façam aquilo que se designa hoje em dia pela interrupção do comportamento sedentário. E aqui sim, podemos influenciar grande parte da população. E, portanto, esta é a estratégia primária. E depois, então, sim, para além disso, aquilo que tem a ver com a atividade física no lazer, a atividade física mais estruturada. Até porque, quando olhamos para o exercício, é interessante que também existe um modelo muito centrado sobre um mero dispêndio energético. É, no meu ponto de vista, uma interpretação muito limitada. Hoje sabe-se que o exercício, primeiro, para além de contribuir para o balanço energético, ajudar, enfim, o que se passa no nosso organismo e na composição corporal, tem outros efeitos que são a componente invisível do iceberg, como eu costumo referir. Primeiro, interagem com alguns genes de natureza patogénica, ou seja, que induzem a doença. Por exemplo, alguns genes que hoje tendem a aumentar o excesso ponderal das pessoas,
nas pessoas que fazem um pouco mais de exercício, atenuam em cerca de 40% esse efeito dos genes. É um efeito invisível. Nós não sabíamos há alguns anos, mas hoje sabe-se que há este impacto que eu designo o impacto invisível. E, portanto, aquela ideia determinística que muitas pessoas às vezes dizem: eu tenho os maus genes, não há nada a fazer. Não é verdade. Não é verdade. Quer por esta interação, quer complementarmente, ainda há pouco tempo, salvo erro, foi publicado numa revista uma informação com gêmeos monozigóticos que foram acompanhados durante 30 anos e foram observar o gêmeo que tinha um estilo de vida, neste caso mais exercício, comparativamente com aquele que era mais sedentário. E quando se avaliaram os diferentes indicadores, cá está, quem fazia mais exercício tinha mais aptidão cardiorrespiratória, menos insulina, enfim, menos glicémia, menos colesterol das HDL e por aqui fora. Portanto, esta interação com os genes. Mas há aqui uma componente também muito interessante na interação com a alimentação. Quem faz mais exercício, e não estou a falar naturalmente do atleta, que esse despende talvez por dia 4, 5 mil quilocalorias, esse sim precisa de restituir essa energia que despendeu, mas quem faz mais exercício também tende a ter aquilo que se chama uma alimentação mais sensível. Isto é, tende a agregar comportamentos alimentares também mais saudáveis. E, portanto, eu diria que há aqui muito a fazer no âmbito do conhecimento, mas há pouco falou-se de políticos, tem um papel determinante, essencialmente naquilo que hoje é o ordenamento do território. E veja-se o que é que se passa nos países nórdicos. Há muitos anos, decorreu da emergência da guerra, das diferentes guerras, das duas, essencialmente, mundiais, em que decidiram ter um ordenamento do território diferente, muito centrado sobre o caminhar, muito centrado pela utilização da bicicleta. A cidade de Copenhaga, neste momento, tem mais bicicletas do que automóveis e, portanto, acaba por ser essa dimensão que está para além da dimensão do mero conhecimento. E são estas affordances, estas disponibilidades para a ação que muitas vezes determinam. E por isso eu estou otimista no que respeita às pessoas adultas. Nas crianças e nos adolescentes estamos com muitos problemas, com as crianças e com os adolescentes. Já agora é interessante a iniciativa no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, a possibilidade nos cuidados primários também haver aquilo que é o aconselhamento breve de 1, 2 minutos para influenciar as pessoas. Agora, sabemos que é um comportamento complexo e que necessita de várias fontes de influência, desde a influência da pessoa que efetua o aconselhamento, desde a influência de locais aprazíveis e com segurança. E por isso eu peço desculpa. Está desligado. Vamos só concluir. Isso. E, portanto, sim. Sintetizando, referindo que ter um olhar para o exercício que está muito para além daquela que é a visão somente de ir ao ginásio. E hoje está bem documentado que a primeira estratégia, e termino por onde comecei, é aquela que pode ter uma maior influência na maioria da população, é reduzir o tempo sedentário e depois, então, influenciar os modelos mais fisiológicos e aqui sim podemos ter o maior benefício e este impacto naquilo que muitas vezes, naquela visão determinística que é a interação com os genes e também a interação com a alimentação. Obrigada, só este propósito, só acrescentar uma coisa muito breve. Eu tenho que ser uma coisa muito breve para dizer. Não, é que há um programa, isto que o professor disse é muito importante, há um programa das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde chamado as Healthy Cities, cidades saudáveis. É exatamente isto, ou seja, existe, isso é importante, porque aqui houve sensibilidade e já existem alguns modelos
em que se tem procurado implementar um conjunto de ações concretas, desde a distância entre as paragens dos autocarros, as pistas para bicicletas, para espaços verdes, enfim, todo um conjunto de elementos que estão neste momento a ser implementados em alguns locais. Este é um programa de grande dimensão, de grande fogo, e que o objetivo é exatamente este, é criar as condições para dar uma envolvência maior e uma capacidade maior à população de senso lato para poder ter condições mínimas, inclusive em climas às vezes um pouco menos, mas também há outros aspectos, enfim, que levaria aqui muito tempo a falarmos, que podem estar relacionados com ser mais ou menos agradável a realização de exercício, mas tem a ver muito com isto, com às vezes pequenas coisas que podem ser o determinante para influenciar e dinamizar a pessoa ou as pessoas a poderem realizar essa atividade física, que, como disse, isto de facto é um conceito muito claro hoje em dia, que o importante é fazer exercício, independentemente do tipo de exercício que é feito, claro que depois haverá exceções, mas acima de tudo criar as condições para que isso possa ser feito. E o programa das cidades saudáveis, as Healthy Cities, que é um programa da Organização Mundial de Saúde, é um programa que está a caminhar nesse sentido, com alguma dificuldade, mas que já tem alguns casos concretos. Muito obrigada. A professora Ana Abreu também quer só dar um acrescentar, contributo. apesar do adiantar da hora, queria pegar numa frase que o professor Sardinha usou no princípio, que foi em Portugal faz-se mais exercício, há mais gente a fazer exercício. E é verdade, nós vemos as corridas, vemos as pessoas no parque, vemos andar mais de bicicleta, isto é verdade. Mas quem nós vemos a fazer exercício, provavelmente, serão os mais saudáveis. Porque aquilo que nós sabemos dos estudos Euroaspire é que Portugal é o país que tem maior sedentarismo nos indivíduos de risco cardiovascular. Ou seja, os diabéticos, os hipertensos, os que têm o colesterol alto, são, dentro da Europa, são os portugueses que fazem menos exercício. E, portanto, isto é um aspecto importante que devemos olhar. Temos que estimular mais o exercício naqueles que mais podem beneficiar. E, por outro lado, e pegando também naquilo que disse, começar cedo. Começar na infância, começar nas escolas, porque aí é que se começam a criar os tais hábitos que, como disse, são muito difíceis de implementar. Professora Sílvia Joaquinino, claro que estamos a falar de hábitos e de comportamentos. Porquê é que as pessoas continuam a dizer que não têm tempo para ir ao ginásio ou fazer exercício físico? Às vezes não têm, de facto, tempo. Isto é um dado da realidade que é importante integrar, que é assim, quando nós falamos dos comportamentos, isto tem sido abordado de diversas formas. Quando nós falamos de comportamentos, naturalmente que a informação é determinante, mas nós sabemos hoje em dia que a modificação de comportamentos não depende da informação, depende do treino de competências, depende de circunstâncias externas, das normas sociais, das crenças do grupo, da influência de figuras relevantes e, portanto, tudo isto tem que ser pensado num contexto mais alargado. A prevenção primária, no sentido da prevenção universal, da informação é extremamente importante, mas não se pode ficar só por aí. Isto é uma das questões, porque é que as pessoas não mudam muito os seus comportamentos. Outra das questões, quando me pergunta porque é que as pessoas dizem que não têm tempo, uma das questões que se trabalha muito hoje em dia na prevenção do risco cardiovascular é a dimensão do work-life balance, ou seja, como é que se pode gerir o tempo de trabalho e a dedicação ao trabalho versus os tempos livres e a dedicação e a vida familiar e afetiva. E isto é qualquer coisa que neste momento, do ponto de vista geral, é desequilibrado. Nós neste momento não vivemos na maior parte das sociedades desenvolvidas numa perspectiva do work-life balance adequada. Vivemos numa perspectiva desadequada. E depois, naturalmente, que aquilo que o professor Luís Sardinha diz é muito importante. Nós neste momento passamos de um modelo, quando pensamos no adoecer, passamos de um modelo biopsicossocial para um modelo biopsicossocioecológico. Naturalmente, o ambiente externo influencia-nos e influencia-nos modulando até a resposta da biologia, como disse. Portanto, tudo isto são questões que têm que ser procuradas de uma forma mais alargada. Obrigada. Uma frase possível. É muito simples. Precisamente nesta dimensão que tem a ver com o aconselhamento simples, mas que pode ter impacto em todas as pessoas, ou em grande parte das pessoas. Por exemplo, no Baker IDI em Melbourne, documentaram uma coisa muito simples, que após uma refeição, se as pessoas fizerem de 20 em 20 minutos, se levantarem 2 minutos e depois se voltarem a sentar,
versus estarem sempre sentados após a refeição, a área debaixo da curva da insulina e da glicémia é cerca de 25% inferior. Ou seja, um comportamento tão simples como este e que não tem a ver com o modelo de fazer grandes intensidades do exercício, pode naturalmente influenciar estes parâmetros fisiológicos que cá está, tem muito a ver com a saúde vascular e com o funcionamento do coração. Muito obrigada. Vamos passar agora à quarta questão, ao próximo vídeo. E a questão que foi colocada: fuma quantos cigarros por dia? Vamos ver as respostas. É fumadora? Não. Não, nunca fui. Não, não. 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 Não, já fui. Porquê é que deixou de fumar? Porque nasceu o meu filho. Sou sim. Assim, muito proativo a fumar? Não considero um fumador muito proativo. Não chego a um maço por dia sequer. Também não é pouco? Não é. Mas, sim, no máximo dos máximos 10 cigarros no dia, no máximo. Não. Completamente contra? Eu acho que, quer dizer, se nós queremos tolerância, se queremos que sejam tolerantes connosco, devemos ser tolerantes com os outros. Eu procuro não ser intransigente, mas nós aqui no espaço da Faculdade de Medicina temos um espaço partilhado com o Hospital de Santa Maria. E aqui eu acho que, de facto, as pessoas deviam ter cuidado de não fumar. Porque é não apenas a poluição que vem do fumo do tabaco, mas as beatas no chão, às vezes deixadas sem cuidado nenhum. Eu acho que isso nos merece um bocado de preocupação. E agora eu faço a pergunta provocatória à plateia. Quem, levanta a mão, peço, quem fuma? E agora, obrigada, e quem nunca fumou? Muito bem, obrigada. Professor Fausto Pinto, Já fumar... Eu resolvi agora poupar os oradores. Fumar é, sem dúvida, um risco acrescido para o coração. Há uma recomendação das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde, que eu estou sempre a citar porque é a entidade que tem regulado muitas destas situações, que diz que se há o gesto com maior impacto em termos globais, de impacto em termos de mortalidade e morbilidade, é deixar de fumar. Ou seja, a atitude, para quem fuma, como é óbvio, mas a atitude que terá o maior impacto é o deixar de fumar. Portanto, estou a ver o peso que tem. E hoje em dia é claro, eu penso que isso é mais ou menos claro, não só, e aqui estamos a falar não só naquilo que é o tabagismo primário, como também secundário. Um aspecto foi aqui referido, e já agora dizer que é proibido fumar quer na faculdade, quer no hospital, portanto quem o faça está a cometer um delito. E também um outro aspecto, que é o facto de o tabagismo afetar não só o indivíduo que o pratica, como quem, isso está também demonstrado cientificamente, o chamado tabagismo secundário, o facto da pessoa estar exposta ao tabaco, ao fumo do outro indivíduo, e neste caso, estando inocente, é também um fator de risco. E, portanto, daí, não é por acaso que se tomaram as medidas a nível internacional, inclusive em forma de lei, para reduzir e para impedir e proibir a sua utilização. E isto é um aspecto importante, porque também, voltando, acho que também temos a obrigação de dar aqui o contributo científico. Há estudos muito claros que demonstraram, há um estudo muito engraçado, por exemplo, em bartenders, em bares em França, que demonstraram que os bartenders que não fumavam, antes e depois da aplicação da lei da proibição de fumar em espaços fechados, verificou-se, porque um dos aspectos que o tabaco tem, eu costumo dizer isto aos doentes, o tabaco lixa literalmente as paredes das artérias. E há uma das ações e funções da parede arterial, das artérias do nosso corpo, em particular das do coração, é produzir uma substância, que é o óxido nítrico, que faz com que haja uma melhor vasomotricidade dessas artérias. Isso é muito importante para a sua função. O tabaco, a primeira coisa que faz é destruir esta ação e, portanto, esta função. E o que se verificou neste estudo é que, uns meses após ter sido implementada a lei, verificou-se nos indivíduos que nunca fumaram, mas que tinham alteração da sua função endotelial, o que nós chamamos, portanto, tinham ação
Essa ação estava alterada antes da lei ser aprovada, quando estavam expostos ao fundo secundário, verificou-se depois uma melhoria significativa, com quase recuperação dessa função endotelial. Portanto, isto não é apenas... Eu também fumei, quando era jovem e quando andava da vossa idade dos estudantes. Também, curiosamente, foi quando tive a minha primeira filha que deixei de fumar, já há alguns anos. Mas se há mensagem que hoje em dia possa ter impacto por parte de toda a comunidade, é de facto em relação ao tabaco. Em particular, a quem tem doença cardiovascular. Ou seja, é um facto aquela história de o meu avô teve 105 anos e fumava 5 maços de tabaco por dia, mas esse não precisa, esse era uma força da natureza. É um bocadinho como dizer que a guerra não mata porque há veteranos de guerra. Não é? E, portanto, aqui a questão é muito simples. Tabaco é inimigo público número 1. Devemos, como sociedade, como comunidade, claramente passar a mensagem de que o tabaco é ofensivo para quem o pratica e para, acima de tudo, quem rodeia a pessoa que o pratica. Obviamente que temos que estas mensagens têm que ser feitas de forma inteligente e de forma que seja racional, porque também não pode ser como uma pistola a apontar, ou tem que deixar de fumar, não é esse o ponto. Aliás, como sabem, há consultas e há metodologias para a cessação tabágica. É muito difícil para um fumador crónico deixar de fumar. Isso tem que ser aceito também como tal, e tem que haver aspectos, e existem formas de poder ajudar, porque se não deixam os meus doentes. Deixar de fumar tem que ser uma decisão pessoal. A pessoa tem que dizer, eu quero deixar de fumar e preciso de ajuda. Não vale a pena a pessoa dizer, eu vou tentar deixar de fumar. Não funciona. E é só que cria mais frustração e mais, depois, incapacidade de poder fazê-lo mais tarde. Portanto, tabaco, não. Eu queria ouvir a professora Silvia Waccanini exatamente pois qual é a estratégia para a pessoa tomar esta decisão pessoal. Qual é o... A estratégia para tomar uma decisão de parar um comportamento de risco, deixar de fumar, no caso, normalmente ou está associada a um acontecimento de vida marcante, por exemplo, o nascimento de um filho, como foi aqui dito, qualquer coisa que nos faz pensar um bocadinho como perspectivar o futuro de uma forma mais positiva e mais saudável, ou está associado a uma situação de risco intenso, por exemplo, no pós-infarto de miocárdio. E quer numa situação, quer noutra, os níveis motivacionais são distintos e as emoções que estão associadas também são distintas. É muito engraçado porque, assim, quando é estudado o impacto das emoções negativas, do medo nos comportamentos de risco, muitas vezes esse impacto é negativo. Ou seja, se eu desencadear muito medo nas pessoas para tentar modificar o seu comportamento, muitas vezes aquilo que obtenho é uma reação de negação, uma resposta de negação e passar ao lado. Se eu tentar desencadear um conjunto de emoções positivas, aumentar o nível motivacional e procurar estruturar uma resposta face a qualquer coisa em que se equaciona os aspectos positivos e os aspectos negativos, provavelmente a resposta é distinta. E, de facto, quer em relação ao tabaco, quer em relação a outros comportamentos de risco, a dimensão, todos os métodos de cessação tabágica, desde os que pressupõem substituição da nicotina, ajudas farmacológicas, todos eles pressupõem a partir de um nível motivacional alto. Ou seja, aquilo que nós temos que trabalhar primeiro com as pessoas é o nível de motivação. E temos que ter em atenção que o nível de motivação não depende de uma avaliação racional. Depende de uma interação entre aspectos racionais e emocionais. E às vezes estamos à espera de uma resposta racional quando os determinantes são sobretudo emocionais. Isto cria aqui alguma tensão. Sem dúvida, cada caso é mesmo um caso, não é? Vamos passar à quinta questão e ao próximo vídeo. Sabe se a sua tensão e níveis de açúcar no sangue são normais? Isto devemos saber todos. Eu tive que ir ver as análises, mas... Se lhe perguntar quais são os seus níveis de tensão arterial e de açúcar no sangue, tem conhecimento deles? De tensão arterial tenho, até porque eu tenho a tensão normalmente baixa e costumo medir, é 6, 9. De nível de açúcar do sangue nunca medi, não tenho qualquer noção. Sim, a minha tensão arterial habitualmente é 7, 12
E os meus níveis de açúcar são dentro do normal, porque eu não consumo açúcar praticamente. Desconheço. Não sei. De açúcar não tenho bem ideia. Fiz análise há pouco tempo, mas sei que é baixo. Agora, de tensão arterial, 11,7, 10,6, mais ou menos. Tem bons níveis? Sim, por aí. Sou diabética, sim. Mas ando dentro dos 130, 140, vá. O facto de ser diabética implica uma alimentação diferente? Sim, ter mais cuidado, comer mais vezes ao dia, evitar mais os doces e comer mais verduras e sim. Não costumo ligar muito. Tenho. Eu faço exames lá frequentemente. Por causa do serviço que faço, tenho que fazer de vez em quando. Pode-me dizer o que é que faz? Sou motorista de matérias perigosas. Tem que ter mesmo muita atenção também à sua saúde. É mesmo por isso que a gente faz exames com regularidade. Como é que estão os seus níveis? Até a data está normal. Não tem havido nada de anormal. Não tenho. Não acompanha muito? Não acompanho muito. Tensão arterial, por acaso sei que tenho alguma hipertensão, é verdade, mas de níveis de açúcar não. Eu sei que está tudo bem porque recentemente nós tivemos no âmbito da medicina do trabalho, fomos todos os funcionários o pessoal do centro foi todo, tivemos consultas neste âmbito da medicina do trabalho, isso é importante, e houve também os próprios alunos da faculdade já tiveram iniciativas em que fizeram isso junto de várias populações e eu lembro-me de ter participado nisso num centro comercial. Lembro-me de ter visto os níveis da glicémia, a tensão arterial, os níveis do colesterol, estava tudo bem. Eu não sei dizer valores, mas sei que não havia motivo para preocupação. Vamos passar já o outro vídeo com a outra questão, porque lá está, isto há pano para mangas para conversar sobre isto e vamos ter que acelerar aqui um bocadinho, até para ainda dar tempo para vocês fazerem perguntas ao painel. A sexta questão foi: costuma seguir os conselhos e medicamentos que o seu médico lhe dá? Quando vai ao médico, segue à risca os conselhos médicos e toma a medicação ou nem por isso? Sim. Sim, porque eu estou a tomar tamoxifeno agora, portanto... Pode-me explicar o que é? Sim, é um medicamento que inibe qualquer célula cancerígena que se tenha no corpo de se alimentar das hormonas, portanto dos estrogénios, porque saí há pouco tempo de uma recuperação de cancro da mama, portanto siga a risco, é o que o médico diz. E a alimentação é importantíssima, não é? É. E mudei também radicalmente. Sim, não tomo medicamentos, mas sim, sigo. Por isso é que lá vou. Nem sempre. Mas vai ao médico? Vou. Vou, mas nem sempre uso. Uso os conselhos do médico. Usa mais os seus conselhos? Os da avózinha. Uso mais as receitas da avó. E menos a farmácia. Sim, sigo os conselhos. Felizmente não tenho medicação a tomar. Mas sim, mais ou menos. Aconselhamento sempre, beber água. Tento beber água pelo menos 1,5 litro por dia, mas acho que consigo. E até ao momento penso, não preciso de medicação nenhuma, por enquanto, felizmente. Sim, só tomo um comprimidinho, mas tomo sempre, sim. Siga à risca. Sim. Sim, tudo à risca. Sim, quando tem que ser, tem que ser. Sim, ir ao médico, muito pouco. Tanto daí, fazer o caso daquilo que ele está a dizer também, se não vou lá. E medicamentos também até à data, não tem preciso. Às vezes não. Às vezes não. Segue mais os seus próprios conselhos? Não, vou seguindo. Vou tentando alimentar-me bem, faço isso. Isso faz-me perguntar se vai ao médico regularmente e se depois segue à risca, ainda por cima um aluno de medicina, segue à risca os conselhos médicos e as prescrições médicas, ou nem por isso? Por acaso ao médico regularmente não vou de todo, fui agora e sei agora dos valores de tensão porque, pronto, como tive esta fratura, tive que ir ao médico algumas vezes, mas normalmente não, mais que isso. Portanto, também não sigo porque não tenho nenhuma indicação. Por enquanto sigo porque também não tenho que fazer nada de especial.
Mas eu acho que se nós, quer dizer, se a pessoa vai ao médico, se tem a preocupação com a sua saúde, também faz sentido depois dar continuidade a isso e fazer aquilo que o médico sugere, porque alguma razão ele deve ter para fazer. Temos os entrevistados algo rebeldes. Eu vou pedir respostas muito curtas, porque de facto estamos a aproximar-nos mesmo da reta final. Voltamos ao professor Francisco. Enquanto doente cardíaco, segue, obviamente, as orientações do seu médico. Está ligado? Sem dúvida. E estritamente. Não tem qualquer problema nesse aspecto. Não posso deixar de, depois de ouvir estes comentários bastante pertinentes, bastante bem informados, não posso deixar de pensar que estamos a pregar um pouco aos convertidos. Eu talvez não seja um doente normal e talvez fosse um doente normal, potencial, antes de o ser na realidade. O que nos interessa, se o nosso objetivo é prevenção, se é esse o ponto que nos interessa, se é esse o ponto para o qual temos que encontrar um cliente político, para usar a expressão da professora Sílvia. Ana Abril. Peço desculpa. Professora Ana Abril. Fixei a ideia que é o mais importante. Então, se é isso que estamos aqui a tentar fazer, então devíamos observar melhor o universo dos potenciais doentes. Se é isso que queremos impedir, que eles venham a ser reais doentes. Por exemplo, eu posso dizer que fiz muita asneira quando ainda não era doente. E as minhas asneiras certamente não eram de comer muito, nem de comer mal, eram talvez de ser demasiado acelerado profissionalmente. Demasiado acelerado. E essa situação existe hoje numa grande parte da população portuguesa, sobretudo da população qualificada. Porque se o meu padreiro faz um esforço que eu já não consigo fazer, mas chega ao fim da hora dele e descontrai e acabou e ganhou o dia e não sei o quê, o indivíduo que está com 8 horas de visor de computador à frente e que leva para casa o problema que não conseguiu resolver e que se calhar vai beber uns whiskies à conta disso, a tentar relaxar um bocadinho, e que se calhar não encontra em casa um ambiente propício, porque os filhos se calhar não tem tempo para falar com eles, chega ao fim de semana, precisa de dormir e pega lá, vai ao Pizza Hut e come aí qualquer coisa. E se a mulher, enfim, ou vice-versa, também tem o mesmo problema, nós temos aqui um saco de pólvora prestes a explodir. Portanto, em minha opinião, pobre e limitada, nós devíamos estar a preocupar-nos mais em fazer a tipologia destas situações. Não nos esqueçamos de várias coisas centrais, foram aqui apontadas. Uma, a urbanização acelerou brutalmente. E nós hoje vivemos em Pombais. Eu, por acaso, vivi numa vivenda toda a minha infância e gosto de andar com o pé em cima da terra. Mas hoje vivemos em Pombais cada vez mais altos, porque mais de metade da população humana é urbana. 2, comemos cada vez mais comidas pré-fabricadas, chamamos assim. Porquê? Por uma razão de comodidade e porque há uma indústria alimentar muito ativa e muito dinâmica. Peço para terminar, 3, temos um conjunto de problemas que conhecerão muito melhor que eu, desde a obesidade, diabetes. Obesidade, acho que são 30% das crianças, só para dar um exemplo. Diabetes, 1 milhão de diabéticos em Portugal. A DECO ontem diz que
1 em cada 3 pessoas que trabalham em Portugal têm um burnout qualquer. Bom, quer dizer, é este o universo que nos interessa. Temos que arranjar tipologias e pegando nos 50% Peço que conclua, professor, da variância que identificamos, temos que partir esta variância, 50%, em bocados e arranjar soluções e políticas para fazer essa prevenção. Muito obrigada, professor. Peço desculpa. Eu queria só perguntar se há alguma questão, mas tem que ser uma questão muito direta, por favor, para o painel. Ok. Já tem? Pronto, então vamos aqui. Está aqui. Mas muito direta, por favor, doutora. Depois passamos o último vídeo. Não é propriamente questão, era um comentário, se me for permitido fazê-lo. Antes de mais, felicitar todos os intervenientes. Eu sou endocrinologista e falou-se hoje aqui por várias vezes e de formas diferentes na diabetes, que é sem dúvida uma causa importante de doença cardiovascular e, ao mesmo tempo, a doença cardiovascular é a principal causa de morte dos diabéticos. Sabemos que cerca de 13,3% da população portuguesa tem diabetes, mas eu queria trazer aqui à discussão uma outra questão. É que, mais do que esses 13,3%, nós temos cerca de 27% da população portuguesa, em idade adulta, bem entendido, com pré-diabetes. E é possível ter uma intervenção com resultados nesses indivíduos. A obesidade é, sem sombra de dúvida, um fator de risco muito importante. Se nós conseguirmos reduzir em cerca de 5 a 7% o peso, e isto mercê de uma intervenção a nível de hábitos alimentares e exercício, nós vamos poder atrasar em muito o desenvolvimento da diabetes. Isto é uma coisa que está hoje subejamente demonstrado. Portanto, o dia dedicado à prevenção, se calhar era importante refletir sobre isso e estimular as pessoas a que modifiquem os seus hábitos, porque vale, de facto, muito a pena. E era tão só. Muito obrigada pelo seu contributo. Vamos então fechar com o último vídeo e a pergunta que foi colocada: considera que, se for feliz, o seu risco cardiovascular é menor? Vamos ver o que respondem. Acha que, se formos mais felizes, temos menos probabilidade de um risco cardiovascular, ou uma coisa não tem a ver com a outra? Eu não sou a pessoa indicada para falar disso, mas eu estou convencido que sim. Estou convencido que uma pessoa, quando é feliz, tudo ajuda. Quer dizer, acho que o stress, essas coisas, a depressão não ajudará a nada. Não é? Portanto, acho que nessa medida, acho que sim, acho que é verdade. Considera que, se for feliz, o seu risco cardiovascular também será menor? Sim, penso que contribui, porque nós somatizamos muitas coisas negativas. Tem a ver um pouco com a nossa cultura e tudo isso vai-se acumulando e influencia muito a parte cardiovascular, sem dúvida nenhuma. Sim, a felicidade está ligada ao stress. Mais feliz, menos stress. Eu acho que sim. Eu acho que contribui também. Acho que sim. A felicidade contribui para ter um bom coração? Sim, eu acredito que sim. E espero que continue. Acho que sim. Acho que é menos nervosa. Talvez sim. Acho que sim. Depende do que quer dizer feliz, depende da definição de pessoa do que é ser feliz, mas na minha perspectiva, talvez. Não está diretamente relacionado, mas pode influenciar. Provavelmente sim. Mais felizes, menos doentes? Acho que sim. Sim, talvez. Penso que sim. Não tem tanta preocupação, não tem onde... Penso que seja melhor. Não, acho que depende da perspectiva, como é que se define a felicidade, porque acho que é possível que haja muitas pessoas felizes e que podem ter vários comportamentos de risco em termos de doenças cardiovasculares, mas que a felicidade depende desses fatores de risco, portanto, acho que não se pode fazer essa ligação assim, dessa forma. Não, eu acho que associa. Eu não sei dizer, digamos,
Eu não tenho uma base científica para fazer qualquer tipo de afirmação a esse nível, mas parece-me, quase é uma questão de bom senso, que uma pessoa que gosta do que faz, que dá o seu tempo por bem entregue, que está numa atividade que lhe dá algum prazer, eu diria que tem menos riscos associados do que uma pessoa que está constantemente numa atividade que não tem nada a ver consigo, com a qual não se identifica e que contribui ela própria para que a pessoa ande mergulhada numa ansiedade constante de manhã à noite, desde que se levanta, sai de casa, porque nós temos uma série de rituais aos quais não podemos fugir, não é? Agora, se a pessoa junta a isso, ainda por cima o facto de não gostar daquilo que faz, piora um pouco. Acho que sim. O ser positivo e sentirmos-nos felizes e ser otimistas, acho que faz com que tenhamos um estilo de vida que promove a diminuição de risco de doenças cardiovasculares. Uma pessoa feliz, uma pessoa que se mexe, uma pessoa que sai, uma pessoa que faz exercício, uma pessoa que não tem problemas cardiovasculares. Muito bem. Vamos lá ver se a resposta é também consensual com o nosso painel de oradores e, portanto, aproveito para fazer uma breve ronda final. Peço, por favor, respostas curtas, porque a organização está a pedir para nos despacharmos. A professora Sílvia Joaquinin, a felicidade ajuda-nos a ser mais saudáveis? A resposta curta é sim. A resposta um bocadinho mais longa a relação não é assim tão simples. Ou seja, há de facto, durante muito tempo, privilegiou-se o estudo da relação das emoções negativas com a saúde. Neste momento começa-se a olhar também para a dimensão das relações entre as emoções positivas e a saúde. Não propriamente a felicidade, que é uma noção subjetiva e complexa, e como o aluno de medicina no vídeo elabora muito bem, não é linear, de facto, o estado de felicidade é qualquer coisa que não é uma noção objetivável facilmente, mas de facto há uma relação entre o bem-estar do ponto de vista psicológico e emocional e os estados de saúde e, face à doença, a melhor evolução da doença e a menor mobilidade e mortalidade associada à doença. Muito obrigada. Professora Catarina? E que sim também, com a ressalva só, no que a mim me diz respeito, se para essa obtenção de felicidade for uma mesa muito farta, com muitos pecados, com muita gula, então aí cuidado que não, mas no geral sim, claro. Professor Luís Sardinha? Também muito sinteticamente, referir que no que respeita ao exercício, sempre que se faz exercício, são libertados do cérebro as chamadas endorfinas e que têm a ver com a sensação de bem-estar, com o prazer. Aliás, os meus alunos costumam referir muitas vezes que sabem quando eu fiz exercício ou não. E por isso há este efeito. Não deixa de ser curioso com o nosso colega aqui da Universidade de Lisboa, que neste momento da Faculdade de Farmácia, que está a trabalhar no Instituto Karolinska, na Suécia. Ele recentemente documentou que o exercício também promove a presença de quinurinas e que tem um impacto também na saúde mental e, portanto, aqui está mais, para além dos contributos que há pouco referi, esta sensação de bem-estar e que, de alguma forma indireta, tem a ver com aquela dimensão subjetiva que é as pessoas sentirem-se, digamos, mais felizes e, portanto, reduzindo o fator de stress, que é um dos componentes, que é um dos fatores modificáveis associado às doenças cardiovasculares. Obrigada, professora Ana Abreu. A felicidade era uma palavra um bocadinho provocatória, porque obviamente que é muito difícil de definir e aquilo que está ligado realmente à doença ou à saúde será o estar alegre, o estar bem disposto, ter qualidade de vida, e eu acho que houve alguém ali que respondeu muito bem, dizendo que se alguém está feliz, ou se está bem, ou se está alegre, mais facilmente irá querer fazer exercício ou irá pensar em determinados cuidados, como, por exemplo, os da alimentação. Não estou a ver uma pessoa triste e deprimida a pensar dessa mesma forma. Muito obrigada. A enfermeira Edith Caldeira. Eu pessoalmente concordo mais com o aluno de medicina, porque a felicidade para mim pode ser uma coisa, para si pode ser outra. Não é, o mais importante não é só o não ter, neste caso, doença cardiovascular, ou não é só o ter um bom emprego em que a pessoa faz aquilo que de facto gosta, conforme dizia aquele senhor. É todo um conjunto
o apoio familiar, a nível de sociedade. Pronto, eu acho que é todo um conjunto que contribui para a felicidade. E depois acho que é só saber. Muito obrigada. Ir desenvolvendo todo um conjunto de atividades que possam contribuir para aquilo que cada pessoa acha que é o seu nível de felicidade. Muito obrigada. Justa Nobre, ajuda bastante fazer o que gostamos, é verdade, mas... Sim, fazer o que gostamos é realmente uma alegria e uma felicidade. É assim, todos nós temos momentos felizes na nossa vida, menos felizes, mais felizes, mas quando fazemos o que gostamos realmente isso é bom. Quando temos uma família que amamos e que nos ama também. Agora, nós temos sempre uns acontecimentos para festejar à mesa. Portanto, a formação de um filho, o nascimento de um filho, sei lá, imensas coisas. Se nós podemos, sim senhor, acabar esse dia de felicidade à mesa, mas sem estragar. O facto de irmos para a mesa e termos uma boa refeição não temos que estragar. Portanto, eu costumo dizer, nem 8 nem 80. E ser feliz realmente é muito importante. Muito obrigada. Professor Francisco. Muito obrigado. Eu diria coisas muito simples. Por exemplo, acho que temos que repensar sobre se gostamos ou não gostamos de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, cozinho as minhas refeições, algumas, claro, não todas, mas faço com prazer e aprecio depois o que faço. Ser feliz ajuda-o a recuperar? Certamente. Quer dizer, eu não vejo isto como recuperação, eu vejo isto como vida. Eu estou a viver. Muito obrigada. E, se possível, produzo os meus próprios alimentos. Isto não é acessível a todos. Segundo, há uma questão absolutamente importante para os lisboetas, não só os lisboetas, mas eu agora vou ser lisboeta especificamente, e dizer que nós vivemos num ecossistema que não é o centro histórico, não é as avenidas novas, não é Benfica, não é Margem Sul. Nós vivemos num ecossistema que, por acaso, é muito interessante. Tem duas grandes serras, uma é de Sintra, outra é da Rábida, tem duas grandes zonas marinhas, que são os estuários do Tejo e do Sado. A área metropolitana de Lisboa, que é onde nós vivemos, oferece oportunidades incríveis a famílias para gozarem e perceberem melhor qual é a inserção do homem no ecossistema. E podem ir fazê-lo visitando estas zonas. Eu digo isto, por acaso estou ligado a uma delas e conheço-a razoavelmente bem, digamos assim. Então, há coisas que são indescritíveis, intangíveis, se quiser, mas que passam pela nossa frequência e exercício, já agora, também nesses locais privilegiados que temos. Ok, obrigada. Fechamos com o professor Fausto Pinto, não é preciso micro, ele tem. Eu acho que o grande desafio é cada um encontrar o seu equilíbrio. De facto, não há receitas iguais para todos. E é aí onde os profissionais podem ajudar um pouco, onde a comunidade pode ter uma interação muito importante, mas de facto, eu acho que o grande desafio para cada um de nós é encontrar o seu equilíbrio e encontrar o seu bem-estar. Porque de facto, está mais do que demonstrado que o bem-estar individual dá saúde. E já agora dizer, nós em Portugal dizemos que tristezas não pagam dívidas e pode matar. A tristeza, aliás, é um síndrome cardíaco, que é a miocardiopatía de stress, em que, com uma tristeza muito intensa, pode haver uma doença do coração aguda e que pode ser exatamente igual. Aliás, é uma forma de infarto agudo do miocárdio. E, portanto, tristezas não só não pagam dívidas, como podem matar. E, portanto, o encontro do bem-estar e a forma como, em conjunto, na universidade, nas empresas, na comunidade, podemos encontrar, ou ajudar a encontrar, e aí a importância das estratégias de grupo, ajudar a encontrar no indivíduo, através do grupo, o seu próprio equilíbrio. Esse é o grande desafio que todos temos e que eu acho que com esta pequena iniciativa é uma das formas e que a Universidade pode, de facto, ter um papel como centro do saber e centro que, apesar de tudo, entre aspas, é vista, penso eu, com respeito e com credibilidade, poder dar o exemplo e poder ajudar as pessoas a encontrarem o seu equilíbrio.
Fechámos mesmo com chave de ouro, como se costuma dizer. Agradeço a todos os oradores convidados, a vós que estiveram aqui esta hora e meia connosco. Agradeço o convite que me foi feito pelo professor Fausto Pinto, agradeço o trabalho da professora Susana, o convite que foi inicialmente me transmitido pela minha querida amiga Elizabeth Apolinário, agradeço à doutora Inês Cabrita, a todos vocês. Falar do coração é falar de vida e de amor, e a vida é melhor com amor, e o amor dá-nos vida. Obrigada a todos, um bom dia. Visitem o Mercadito Saudável, o show cooking da chefe Justa Nobre, e obrigada. Já agora há um cocktail à saída para todos os presentes. É uma pequena oferta que podemos fazer a todos. Muito obrigado. Eu disse, mas vá, claro. E eu avisei. Agora já estão Peço muito, e eu tentei dar. Vamos ter Mas 7 pessoas, e eu fiz a hora e meia. Não esquecer ao meio-dia voltarem para o... Pronto, eu sei que estiquei um bocadinho, mas olha, foi o possível.